E nós vamos começar o nosso PPG-IT Talks, né? Que é um projeto bem bonito que vem sendo feito pela turma do mestrado, né, e doutorado da UFMG. Então, essa ação é fruto da disciplina de planejamento estratégico do programa de pós-graduação em inovação tecnológica da UFMG, carinhosamente chamado de PPG-IT. O objetivo do PPG-IT Talks é promover a divulgação das atividades do programa e aumentar a interação com o ecossistema de inovação dentro e fora da universidade. Hoje, a gente recebe o Dr. Ricardo Cabral, que é presidente do conselho do grupo RCS, Rede de Cuidados de Saúde, e investidor em inovações. E para participar dessa conversa, também temos aqui a honra de ter o professor Carlos Alberto Tagliati, que é coordenador do mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica da UFMG e professor do programa. Sejam todos bem-vindos, Dr. Ricardo, professor Carlos, para a nossa conversa sobre inovações da saúde, desafios e oportunidades. Então, a gente vai começar agora, né? Tem algumas perguntas que eu vou trazer aqui em discussão, e as dúvidas, elas podem ser inseridas no próprio chat, tá? Então, primeiro, antes da gente começar, eu queria pedir uma apresentação de ambos, né? Começando pelo professor Carlos Alberto, e logo em seguida pelo doutor Ricardo, falando da experiência, da formação, para a gente poder compartilhar aqui, né, as nossas intenções. Lembrando também que esse mês de outubro é um mês considerado a inovação no país, né, pelo Ministério, então é uma grande responsabilidade nossa, né, estar aqui discutindo temas envolvendo a inovação. Então, deixo com você a palavra, professor Carlos. Boa tarde a todos, obrigado Camila, Ronise, né, todos envolvidos nesse evento, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, né, juntamente com o Dr. Ricardo Cabral, para a gente poder falar um pouquinho para vocês aí dessa parte de inovação e saúde. Bem, eu sou farmacêutico de formação, né, e eu tenho uma formação acadêmica bem sólida, eu tenho mestrado, doutorado na USP, na área de toxicologia de medicamentos, e eu tenho 2 pós-doutorados, sendo um deles nos Estados Unidos, em Harvard, né. Eu sou professor de toxicologia da Faculdade de Farmácia, como você falou, coordenador do mestrado profissional, né. Essa seria a minha parte, vamos dizer, acadêmica, né. Em relação ao empreendedorismo, eu fui sócio de uma empresa, em Vitrocels, Sociedade Anônima. Essa empresa teve um aporte financeiro em 2008, do Fundo Criatec 1, né? Eu fiquei cerca de 10 anos à frente dessa empresa. Tá? Para ter esse aporte do Criatec, durante alguns anos eu me preparei, porque eu não tive isso na faculdade, né? Fiz vários cursos na área de empreendedorismo, de gestão, né? Até chegar nesse ponto. E depois que eu vendi minha participação, né, eu voltei para a universidade e hoje eu coordeno um laboratório que a gente faz prestação de serviços tecnológicos, justamente para produtos de alta densidade tecnológica, de alto valor agregado, né? Todos os nossos resultados gerados no laboratório são aceitos pela Anvisa, e eu também ministro uma disciplina de empreendedorismo, sempre no primeiro semestre. É uma disciplina que tem aí na faixa de 50 alunos, né, a cada oferta, vindo alunos, assim, de todas as unidades da UFMG. Então, é um prazer, realmente, poder dividir um pouco essa experiência com você aqui. Obrigado. Obrigada, professor Carlos. Doutor Ricardo, por favor. Muito obrigado a vocês pelo convite, professor Carlos, um prazer falar convosco. Camila, muito obrigado. Eu me apresentando, como o professor acabou de apresentar-se assim, eu sou médico, possivelmente posso ser considerado um egresso da UFMG, embora eu não me formei na UFMG, eu me formei nas ciências médicas, mas eu fiz engenharia civil na UFMG há 30 anos atrás, e caminhei até quase virar um acadêmico ali da antiga faculdade de engenharia, que era ali na Contorno, no Horto, ali na Santa Efigênia. Hoje eu me graduei, naquela época eu desisti do curso de engenharia e virei médico. Nas ciências médicas, e sou médico de formação e fui médico por exercício direto da medicina clínica até o ano de 2009, quando
uma empresa que eu tinha fundado, que desenvolvia software, era uma fábrica de software para um segmento específico da saúde chamado atenção primária da saúde. Naquela época, a gente foi o primeiro software do mundo a desenvolver software hospitalar, né, software profissional médico, com vistas a atender o médico da atenção primária. Era um prontuário eletrônico para posto de saúde, e numa época, em 2001, que nem era PSF, chamava-se ESF, que era a Estratégia de Saúde da Família, tinha acabado de ter seu rumo definido pelo governo federal, né? Que isso aconteceu nos idos ali de 94 a 96. E essa empresa acabou sendo comprada por uma multinacional, aí eles me compraram juntos, eu fui morar na Europa por 5 anos, voltei em 2013, e desde então eu fiquei não mais dedicado à prática clínica como ginecologista e obstetra que eu sou, mas exclusivamente ao empreendedorismo na saúde. O grupo RCS, que a Camila mencionou, é um grupo de gestão de unidades hospitalares. Hoje a gente é um grupo de muita importância assim, no mercado brasileiro. A gente tem 8.000 médicos trabalhando conosco, a gente trabalha em 100 cidades, é um trabalho. A gente tem aí, na holding da RCS, um faturamento de 250 milhões por ano, então para a gente é uma grande honra. E como eu acho que o empreendedor tem essa absoluta incapacidade de ficar quieto, eu virei presidente do conselho, tem 5 anos, deixei a empresa nas mãos dos executivos que tocam a empresa e virei de novo um startupeiro, montei um projeto de startups e investimento e aquisições de novos projetos também. Aqui, ligado ao Biotech Town no começo, que é uma biotech que até no momento ela está parada, mas ela teve um investimento tanto da Fundepar quanto da Codemig. É um espaço E lindo, né, Ricardo? maravilhoso. Fiquei lá, Lindo. eu No aluguei uma Alphaville, sala né? para mim lá, fiquei lá trabalhando exclusivamente lá por alguns meses, foi fantástico. E hoje eu invisto e, na verdade, eu desenvolvo e, às vezes, assimilo uma nova tecnologia para quando ela tem potencial para poder ganhar mercado e ser utilizada. A empresa que eu giro hoje, trabalho nela diretamente como atividade executiva, é uma empresa de telemedicina e desenvolvimento de inovação em saúde. Muito É bom. nada por aí. Ótimo. Então, eu vou me apresentar também, né, depois de vocês. Meu nome é Camila Rinco, eu sou enfermeira, né, de formação. Fiz o mestrado no Programa de Inovação Tecnológica da UFMG e comecei há pouco mais de 2 meses meu doutorado também no programa, o doutorado acadêmico. E atuo na Fundação Hospital São Francisco de Assis, que é localizada em Belo Horizonte, né, são 2 unidades, como gerente de governança corporativa, inovação, pesquisa e ensino, tá? Então, vamos começar, Você né, o trabalhou com o nosso... Helder? Eu trabalho com ele é o nosso superintendente geral. Ele voltou? Ele voltou. Ele saiu para a eleição, né, ano passado, mas acabou retornando. Eu sou fã de carteirinha dele. É mesmo? São Acho todos que ele é muito uma pessoa bem-vindos, que viu, para faz conhecer o nosso toda a espaço. diferença no circuito hospitalar mineiro e brasileiro. Ele é uma figura que transformou São Francisco em uma potência, mudou a demanda de ortopedia de alta complexidade, média complexidade da região metropolitana. Ele foi um cara, ele é um cara. Ele é um grande líder para todos nós aqui. Faz uma grande diferença na nossa área. E é um hospital 100% SUS, né? Então, o professor Carlos, o doutor Ricardo, né, e os demais estão convidados a conhecer o nosso hospital. A gente tem um setor de inovação, né? Nós temos hoje em torno de 13 projetos de inovação que estão sendo desenvolvidos aqui dentro, através, né, de startups, de empresas, parceiros, e sempre com a prerrogativa de que a gente não tem dinheiro para investir. E tem dado muito certo, apesar disso tudo. O Camilo, que o startupeiro menos precisa é dinheiro. É dinheiro, né? O que ele precisa é de guia, é de caminho,
é de trilha, de suporte, e principalmente alguém que dá uma sacudida assim, de vez em quando para parar de ser sonhador e botar o pé no chão e fazer coisas que o mercado compra, né? Tem dado muito certo, e é isso mesmo, viu? Então, estão todos convidados. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para ambos, né? E vocês podem responder. Primeiro, professor Carlos, depois, doutor Ricardo. Ou, se quiserem inverter, né? Fica a critério de vocês. Quais são os principais desafios em traduzir pesquisa acadêmica de alta qualidade em produtos ou serviços comercialmente viáveis e como esses desafios podem ser superados? Aqui hoje na Fundação, nós temos um indicador que vai ser monitorado nos próximos meses, que é a taxa de conversão. Eu quero entender, né, a minha intenção como gestora da área de inovação, entender quais projetos de inovação estão sendo convertidos em pesquisa, né? E a gente tem esse controle aqui dentro. Então, eu queria saber, né, do professor Carlos e do doutor Ricardo, o que vocês acham, né? Qual que é a opinião de vocês sobre esse patamar da pesquisa? Bom, então, Ricardo, eu começo, depois a gente inverte, você responde primeiro a Com próxima. prazer, professor. Olha, Camila, essa pergunta é interessante, né? Mas, porque o que nós temos inicialmente que ter dentro do professor, dentro da universidade, nós temos que ter uma mudança de mentalidade, né? Então, muitas vezes, quando a gente, normalmente, né, quando se começa uma pesquisa, qual que é a meta do professor? Artigo, é publicar, né? Mas o artigo não pode ser a meta, né? O Brasil faz boa pesquisa, né? Mas a gente não aprofunda mais para inovação, né? Mas, por outro lado, o professor ele fica muito refém também, porque para ele conseguir uma bolsa de produtividade CNPq, para ele ter promoção, etc., ele tem que estar participando de um programa de pós-graduação, né? Se ele não estiver no programa de pós-graduação, ele tem todos esses problemas, né? Então, ele tem que publicar também, né? Então, a universidade ainda não vê com muito, assim, como um fator de promoção, por exemplo, se o professor é empreendedor, se ele está trabalhando em cima de um projeto, né, de um grande projeto que é de média, até muitas vezes longo prazo, né? Então, ele acaba ficando refém de todo esse processo, né? Porque quem rege as normas da pós-graduação é a CAPES. E a CAPES, basicamente, os dois critérios que ela mais avalia são formação de doutores e publicação de artigos, né? Nós temos uma formação de doutores hoje, que ela não é tão grande em relação aos países, né? Mas, proporcionalmente, como a gente, considerando que a gente no Brasil, as empresas não contratam muitos doutores, acaba sendo muitos doutores, né? E aí vem um outro problema também, que a meta é publicar. E foi feita uma pesquisa pela Nature, que foi publicada em 2016 pela Mônica Baker, que é uma das editoras, e mostrando que 70% na área biológica, 70% que se publica, não se reproduz, não tem reprodutibilidade, né? Então, você vê uma grande falha na pesquisa também, né? Então, o professor ele tem que publicar para ter aquela chamada autoridade científica, né? Mas ele realmente não consegue, né, ter toda essa paciência, né? Porque a cada 4 anos a CAPES faz avaliação, e se o professor não tiver publicação, realmente ele vai ser excluído do programa. Quando ele fica excluído do programa, uma grande universidade como é a UFMG, complica-se bastante todo esse processo, tá? Então, eu acho que essa é uma questão de mudança de mentalidade, e um pouco mais para frente também eu posso falar das chamadas boas práticas laboratoriais, né? Boas práticas de fabricação, onde a pesquisa não tem que parar aí, como eu falei no artigo, né? Mas ir mais a fundo. Então, ele tem que ter resultados bastante robustos também. Eu acho que talvez, para começar, seja essas colocações que eu gostaria de fazer. Ótimo, ótimo e assustador, né? Essa estatística de 70%, né? É pequena demais. Doutor Ricardo. Professor, eu estou de pleno acordo com o senhor. E eu gostaria de pedir uma licença, Camila, porque eu sou muito, muito objetivo e quero ser absolutamente verdadeiro. A perversão
que o professor colocou de forma absolutamente nobre e correta. Eu coloquei uma versão do modelo brasileiro de estímulo à pesquisa e não coloca a pesquisa e o projeto para o mercado. Os canais que devem fazê-lo, como o Biotech Town era um pressuposto, como a Fundepar é um pressuposto, como que são canais que deveriam retirar do academicismo e confrontar com as necessidades do mercado as pesquisas que são de natureza acadêmica primária, não funcionam bem. A gente, ele é muito comum que a pesquisa dele seja adquirida pela indústria, um consultor da indústria, ou vai virar da indústria, ou ele vai se manter lá em Harvard e a indústria vai fazer grandes investimentos naquele laboratório dele, para o laboratório dele ficar mais de ponta ainda e mais capaz de pesquisar, e etc, etc. Porque enquanto aqui no Brasil a gente não tem, ou tem pouquíssimo estímulo financeiro do mercado privado na pesquisa de base, a gente não tem como o governo fazer o processo todo. E nem é papel dele. O papel do governo, do ponto de vista científico, realmente tem que apoiar a pesquisa de base, tem que apoiar o academicismo, tem que nos capacitar para os índices da CAPES e de todos os outros que nos colocam como país em grande destaque internacional pelas pesquisas, pelo qual eu parabenizo os nossos professores que lutam para isso, mas a interface com o mercado privado nem sempre os beneficia e, portanto, ela não acontece de forma agressiva ou, no mínimo, de forma coerente com mudar o futuro do academicismo. O professor colocou muito bem que as metas do academicismo são acadêmicas. Uhum. Tem que produzir 5 artigos por tanto tempo para poder manter os níveis de adequação às metas da CAPES, etc, etc. Mas um trabalho científico nem sempre corrobora com a ciência, porque a gente sabe que há um mundo enorme de trash papers que estão sendo publicados para cumprir meta, e nem sempre há olheiros, igual há no futebol, que vão dali sacar aquela pesquisa para levar para a iniciativa privada, fazer crescer e beneficiar o professor e o aluno que fizeram a pesquisa de base. O professor e o aluno nem sempre vão ser bem vistos quando eles começam a receber os dinheiros da indústria privada aqui no Brasil, sendo que em Harvard é a coisa mais comum do mundo. Os laboratórios são de multimarcas. Eu estudei em Stanford, fiz pesquisa em Harvard. Os laboratórios têm placas enormes dos grandes empresas petrolíferas, grandes empresas mundiais que estão lá para poder favorecer aquilo acontecer. Então, para mim, uma perversão do sistema. Eu peço desculpas por usar essa palavra, e com absoluto respeito às autoridades acadêmicas, mas eu critico aqui o papel do governo. Eu só queria complementar, o Ricardo, que você falou, Camila, dá licença, né? Claro. Por exemplo, a minha bolsa é DT, Desenvolvimento Tecnológico. Então, não tem como métrica, realmente, a publicação de artigos. Então, o mundo da inovação. Mas quando eu vou pedir recurso em um projeto, como eu não tenho muita publicação de artigos, quem é bolsista DT acaba sendo prejudicado. Em detrimento. Entra E em detrimento na análise por uma perfeição do sistema. você roubou até minha fala, que eu ia comentar um pouco mais para frente, justamente essa questão de a gente colocar na porta do laboratório, por exemplo, é bacana, é chique, né, colocar na porta do seu laboratório, quando coloca assim, esse projeto está sendo financiado pela FAPEMIG e pelo CNPq. Agora, vai colocar de uma empresa privada. Vai ser mal visto. Muito mal visto.
mercenário. Sendo que... Embora na UFMG esse problema já não exista tanto, né? Nós temos alguns problemas, realmente, fato, mas a UFMG realmente, quando eu vou muito em congresso, né? Agora estou voltando, vou começar a voltar aí, né? Depois da pandemia, mas a UFMG está bem à frente das outras universidades. Muitas grandes universidades, o professor não consegue nem receber por uma consultoria, daí vem a dificuldade. A UFMG sempre foi, digamos, progressista, nesse sentido. E ela tem exemplos fantásticos, o Instituto Alfa. Eu só conheço os projetos dentro da medicina, então perdoe a minha limitação por desconhecer os outros laboratórios. Mas o Instituto Alfa, e também tem o Instituto Alfa na Santa Casa, desenvolve pesquisa, faz coisas bonitas, faz grandes projetos. Mas a gente vê, por exemplo, eu tive em várias e várias conversas com o professor Tom e a professora Bia, do Centro de Telesaúde da UFMG, e eu tentei levar os projetos para o mundo privado, porque via Fundepar eu poderia remunerar a UFMG. Mas é uma burocracia louca. E eles tinham um projeto, e eu posso dizer, porque o projeto é público, é deles, não é meu, não tem nenhuma autoria, não estou discutindo isso. Era um espirômetro automatizado para fazer avaliação de DPOC e acompanhamento da monitorização da função pulmonar e tal. Fantástico. Que não conseguia sair do protótipo, porque nem no SUS a gente conseguia aplicá-lo. A UFMG ela não consegue emitir uma nota fiscal para a gente pagar alguma coisa para a UFMG. Não há isso. Não existe um meio que a UFMG possa receber um dinheiro que eu queira dar para ela. Tem que ser um super processo de doação, uma coisa complexa que só o Instituto Alfa, como a Luiz Faria, consegue fazer, porque se eu quiser fazer um cheque agora para ajudar um bolsista, eu não consigo. A UFMG não pode me dar nota fiscal. As universidades americanas têm o alumni como uma das fontes importantíssimas de sobrevida dos institutos de pesquisa. O alumni de Boston, que eu conheci e tive prazer de frequentar com reuniões fantásticas, eles patrocinam o que eles conseguem devolver para a faculdade, porque eles se sentem honrados com aquilo. E ganham uma plaquinha lá, era um salão assim, lá no Boston One, Federal One, que é um edifício lá em Boston, na Avenida Federal número 1, um andar enorme, e eles ganhavam as plaquinhas. E para ganhar a plaquinha tinha que ter dado $5 milhões. E a honra do cara era fazer crescer sua plaquinha ali. É uma honra de uma pessoa poder aparecer naquela coisa, fumar um charuto lá majestosamente, né? aquela pompa, aquela coisa bonita. Mas é isso, me desculpe, Camila, estou estendendo demais. Essas questões, como você falou, que realmente não pode dar um cheque, não pode mesmo, né? Isso é função das questões jurídicas que tem da universidade, eles amarras muito grande, inclusive, toda universidade tem a PF, que é a Procuradoria Federal. Antigamente era mais Procuradoria Jurídica. Ela está aqui para fiscalizar a universidade, né? As amarras jurídicas que têm que ser desamarradas para que o processo se torne mais flexível também. Concordo com o senhor. É um processo governamental. Não cabe a nós, não é neste fórum. Só me deram a oportunidade de falar, eu estou aqui verbalizando. Camila, peço desculpas. Professor, desculpa. Ricardo, continuando com você, como investidor, quais critérios você prioriza ao avaliar as startups de saúde associadas às universidades? E que indicadores você utiliza para medir a aptidão da equipe em comercializar inovações acadêmicas? Camila, a principal coisa que eu observo quando eu vejo um projeto de um startupeiro é que o mercado quer. Não é a genialidade do projeto. O que o mercado pede. O que o mercado quer ou precisa. Pode ser até que ele não esteja pedindo porque não conhece, mas que ele precisa. Se o projeto resolve uma dor verdadeira, social, econômica, processual, fintech, do que for,
Não adianta ele ser genial, porque o mercado vai comprar aquilo que ele precisa e tem ROI, que é retorno para o investimento. Então, não adianta ser genial. Eu vi projetos espetaculares e não consegui os ajudar a transformar em projeto mercadológico, porque o mercado não queria. Não era uma dor reconhecida. Então, mais do que qualquer coisa, eu vejo isso. E depois, nós vamos entrevistar esse startupeiro, essa startupeira, para entender se ele é capaz de quebrar o mindset acadêmico para viver as intromissões intelectuais do mercado. Se ele vai se sentir afrontado quando eu disser assim, olha, eu já entendi que você faz a leitura do verde na leitura da imagem vaginal para a gente ver o câncer. Mas eu preciso que a gente leia o marrom, porque é a droga corrente, a tintura corrente que a gente usa é diodo. Então não adianta você me dizer que essa luz fosforescente verde tem um reflexo fantástico, que dá 90% de positividade quando a gente tira aquela foto com a tua espectrofotometria do verde, porque o que o mercado quer é marrom. E às vezes, porque não é que o mercado quer, a gente usa o iodo para fazer a coloração do colo do útero da mulher há dezenas de anos. Eu não posso quebrar isso agora e falar que eu vou fazer verde. Então, só que o professor que me escuta às vezes fala, mas Ricardo, a minha pesquisa, eu falei, cara, tudo bem, você está preparado para entender que a tua pesquisa precisa ser adequada? Porque o mercado não precisa ter usado iodo, que é o que já é. A gente não pode tentar rachar o mercado assim. Então, mais observa. Ótimo. Aqui no hospital, né, a gente tem um dossiê bem grande assim, de startups que, né, tiveram aqui com a gente durante um tempo, mas com o passar dos meses, elas tiveram um projeto cancelado. E uma das prerrogativas foi por causa disso, né? Essa questão de não conseguir, né, abrir a mente, entender que o foco de um hospital, né, que nós temos, são 2 unidades, mais de 1.700 funcionários, né? Então, quando entra, a gente sempre chama, vem aqui para o hospital, vamos fazer uma reunião para vocês conhecerem, né, o que é uma realidade, que às vezes muitos nunca tiveram, né, essa oportunidade. Sim, Ricardo? Eu estou achando que você está travando. Eu tenho um projeto lindo, 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 lindo para o Hospital São Francisco. Lindo. Com espectrofotometria, uma coisa show. Tem 2 anos que eu luto com os startupeiros. Luto intelectualmente, óbvio. Porque eles continuam buscando a limpeza do ruído da imagem, a pureza do não sei o quê. Eu falei, cara, eu não preciso que você limpe a imagem. A hora que eu tirar o vídeo ali daquela perna, se ficou ruim, a gente pede para fazer de novo. É menos problemático isso do que eu ficar 2 anos sem lançar o produto, porque Exatamente. você vai tirar o ruído da imagem. Você vai perder o tempo. Mas é uma afronta acadêmica, intelectual para aquilo que genialmente eles criaram. Nesse caso, não sei se eles estão me ouvindo, com absoluto respeito, professores, vocês sabem o tanto que eu admiro vocês aí do projeto. Mas o mercado não precisa do que eles querem. Eles querem um purismo científico magnânimo e eu só preciso de um videozinho da perna. Isso o Ricardo, eu quando terminei meu doutorado em 1997, eu fiz na época inovação incremental. E eu nem sabia que eu estava fazendo inovação incremental. Né? Fiz um negócio bacana, de farmacocinética, fiz teste farmacológico, toxicológico, e fui conversar com o Guilherme Emerick, lá da Biomídia. Você participou do Criatec, não?
Levei minha tese, ele olhou, falou: "O que você faz é bonito mesmo, né? Mas isso não vende no Brasil, não." Então, foi aí que eu comecei a entrar no empreendedorismo para entender qual que era a dor, né? Mas eu estava numa entrevista uma vez de processo seletivo e um candidato que estava lá, enfim, um candidato no processo falou que teve uma inovação maravilhosa, mas a sociedade não entendeu a inovação dele, né? Então, esse é o argumento que você fala justamente, né? O professor, ele quer uma coisa muito mirabolante, muitas vezes. Tem que ser uma coisa assim, com 10, 12, 15 passos que só ele consegue fazer, né? Quando, na verdade, daqui a pouco a gente fala um pouco de escalabilidade, não é escalonável, né? Mas esse é o ponto, porque ele vê muito a inovação como uma publicação de um artigo, passos que só eles podem fazer. Não entende isso, tem que ser uma coisa simples, né? Mas E vamos. tem que resolver com ROI. O mercado vai comprar, não é a genialidade. O mercado compra o retorno do investimento. Exatamente. Dinheiro. Uhum. No mundo acadêmico, isso é visto como se eu estivesse falando aqui um crime. Por favor, não me entendam assim. O que eu quero dizer é o seguinte: você acha que o seu produto, que é uma leitura genética de X genes para câncer de mama, vale R$ 25.000. Eu falei: joia. Vamos pensar quem é que vai pagar por isso. Quem vai pagar por isso é o convênio de saúde, plano, ou o governo. R$ 25.000, se for para fazer maciça na população, é inviável. Porque são todas as mulheres do Brasil. São 100 milhões. Se for o plano de saúde, a conta que ele vai fazer é: quantos reais a menos eu vou gastar de quimioterapia? É assim. Não tem outra conta a fazer, não. Se a gente não encaixar no pensamento que a gente precisa ter econometria, o projeto não vai ser comprado no mercado. Então, não é o quão genial ou o quão rico é aquele algoritmo, o quão especial é aquela abordagem. Não é isso. É o quão muda o outcome de algum tipo de procedimento, ou de algum tipo de análise, de algum tipo de visão, ou de algum tipo de terapêutica, em função do quanto custaria antes. Sendo que é muito cruel, mas governo ainda pensa em years of life lost, disability adjusted life years, e etc. Mas plano de saúde, que é um grande financiador da saúde brasileira, inevitavelmente, ele não está pensando em métricas sociais, ele pensa normalmente em métricas econômicas, mensuráveis, palpáveis, que fazem parte do dia a dia dele. Que vão trazer economias, né, no E que vão processo. fazer economia. Um projeto lindo outro dia passou por mim, esse eu nem cheguei a estudar muito, mas era uma eletroestimulação do paciente no CTI. Ah, acho que se for o mesmo, Era do Biotech Town, eu acho. É porque como eu faço... tem um professor da UFMG, professor Da UFMG, com Henrique, certeza. Olha, eu sou péssimo de nome. E da eu engenharia. eu passo por todos os pitches da Biotech Town, do Cubo, da Liga Venture, do ACAT de Florianópolis, para poder ajudar as críticas. Então, eu me perco mesmo. Mas era uma estimulação. Sou fantástico. O paciente sai com mais força muscular Isso. do CTI, com o menor tempo de reabilitação, etc. Eu não consegui provar quanto que vale. Os convênios não pagavam. É uma dor, porque é verdade que vai melhorar pra caramba. Uhum. Mas não conseguimos criar uma métrica, e tem que ser uma métrica replicável, como o professor falou, escalável,
replicável, demonstrável e auditável se aquilo deu benefício e deu retorno por investimento ao nível adequado, né? Se for o mesmo, nós estamos tentando trazer ele para cá. Já tem um tempo já. Tem Ele tudo está a em, ver com vocês. ele tá em outra instituição, está no Risoleta, salvo engano, e depois Tem ele vai tudo a vir ver para com cá. vocês, por causa da recuperação ortopédica. Sim, Da sim. mesma forma, a hiloterapia, a high-low terapia, que é abaixar bastante a temperatura do pós-operatório, pré-operatório e pós-operatório. Também já passou por mim e acabou que eles desistiram um pouco de pesquisa e passaram para o mercado mesmo. Mas é Olha, fantástico. O paciente sai muito melhor porque sangra muito menos. A gente abaixa a temperatura a 8 graus durante a cirurgia. fantástico. Bora para suas perguntas. Perdão, eu falo Vamos. demais. Não tem, tá ótimo, Eu vou gente. ficar calado. Tá muito bom. Professor, Professor Carlos, quais tipos de programas ou iniciativas dentro da universidade, né, da UFMG, o senhor considera mais eficazes para estimular a criação de startups na área da saúde? Bom, essa pergunta é muito boa, porque nós estamos com um edital aberto da Inova, né? A Inova trabalha com a CTIT, pela Inova já se passaram até agora 84 novas startups, né? E esse edital é para Hard Science, né? Para 10 empresas, né? Como o Ricardo comentou agora, né? A gente, da universidade, nós sabemos desenvolver, mas tem toda a gestão, né? Você não usou exatamente a palavra gestão, Ricardo, mas o que eu entendi foi dessa forma, desenrolar aquilo ali, né? Nós, na verdade, não temos essa formação, né? A nossa formação é do desenvolvimento. E quando a gente chega na empresa, né? Aí você começa a trabalhar no varejo, tá? Então, para a gente é muito difícil esse processo, né? Então, é isso que a gente espera realmente que a gente possa estar desenvolvendo, né? Essa questão da gestão, a Inova vai estar ajudando os professores para fazer isso, né? E aqui, professores e quem mais estiver interessado, né? E tem que ter realmente pegada para poder fazer isso. Não basta lá nós termos um hard science, né? Você ter um espaço, tá? Todo esse processo, ele é importante. Mas, para que esse processo realmente ele dê certo, tá? Uma hora ele vai precisar, por exemplo, ele vai precisar de recursos, não somente para desenvolver, que aí cai numa situação, numa armadilha, como eu falei para você, a questão da publicação. Porque eu trabalho com DT, eu desenvolvo, eu vou precisar de dinheiro para continuar pesquisando. Como eu não publico muito artigo, aí eu acabo não conseguindo dinheiro de editais, aí a minha pesquisa morre. Né? Então, eu tenho que ter investidor. Né? E tem um modelo, quando eu tive o Fundo Criatec como investidor, ali já estruturei empresa direto, já fui lá na Biominas, etc. Hoje eu até defendo um modelo, esse modelo também é viável, mas hoje eu defendo um modelo que é o fundo de investimento, conversar com o professor e começar a investir no laboratório ainda. Né? Então, ele faz um aporte, tá? Se der certo, depois faz o segundo aporte, terceiro, até consolidar a tecnologia, chegar no TRL mais avançado, e aí sim montar uma startup. Né? Claro que toda essa parceria da empresa com o professor enquanto está dentro da universidade, isso é possível, isso tem que ser feito, tem que ter um contrato muito bem definido, né, para que realmente se contemple a todos, tá? Mas a minha sugestão hoje, né, se eu for começar hoje de novo, eu não estruturaria uma empresa de imediato fora da universidade, né, pelo menos o nível de pesquisa que eu tenho, tá? Mas sim, com investimento dentro da própria universidade, depois sim, nós fazemos, então, vamos para fora, Biominas, BHTech, tá? Mas eu gostaria de novamente chamar esse processo, atenção para esse edital que está aberto aí da Inova, né, da CTT, que eu acho que realmente é o melhor que nós temos aqui dentro da UFMG. E nós temos também a própria CTT, que ela faz a transferência tecnológica, né? Então, quando tem uma empresa, isso já pode aproximar a empresa do professor justamente para entrar nesse processo que eu acabei de falar agora. Eu acho que essa é a melhor forma que nós temos atualmente dentro aqui da UFMG. Falando nesse edital, nós fizemos a inscrição de um projeto ontem, aqui de São Francisco. Boa sorte. Vamos concorrer. Professor, concordo absolutamente com o senhor. E eu queria só
colocar pimenta na conversa e até agradecer a mensagem que eu recebi agora do Sebastião, que está aí fazendo mestrado de inovação. A FMG está assistindo a gente aqui agora. Eu vou colocar uma pimentinha ardida, difícil, mas sem problema. Quando o professor acadêmico, do ambiente acadêmico, se vê exposto ao ambiente externo, econômico, empresarial, do qual eu faço parte, existe uma sensação de que a qualquer momento ele vai ser subtraído. Que o mundo empresarial é rotineiramente um malvado e um subtraente ou subtrator, não sei como é que se diria, do conteúdo intelectual, da capacidade intelectual. Eu estou dizendo isso porque a faculdade, a Fundepar ou outros órgãos poderiam ter um departamento, aí eu estou falando de uma coisa super simples, de orientação coach, mesmo, coach, para esse professor entrar na reunião com o empresário protegido, para ele não se sentir usado, usurpado do teu conteúdo intelectual. Porque eu sei que ele se sente. Esta, mais do que só estratégia, que é fazer o professor e o produto que ele está desenvolvendo conhecer e ser visto com o viés, né? Ele precisa para que ele entenda de calo. E eu sinto isso, porque a tua pesquisa é linda, mas nós vamos gastar 500 mil para poder fazer o market fit. E o começo de um projeto de conscientização social para essa tua ideia é 500 mil. Isso significa 1 milhão de investimento numa época ainda de risco quase total. Portanto, o que vale do teu conhecimento nesse globo de investimento e risco coletivo é X%. Aí o dono, o detentor intelectual fala, não. Só que isso não foi uma subtração. Eu estou dizendo isso e parece propaganda em causa própria. Eu sou super... De verdade, eu sou um cara que eu gostaria de apoiar e fazer o máximo que eu pudesse pela academia, não por mim. Mas eu sou mercadológico, eu sou empresário, eu vivo de lucro. Então, para fazer o investimento, ele tem que ter uma visão de ROI muito clara para que eu obtenha ROI do risco que a gente corre fazendo investimento num produto de origem acadêmica, principalmente inicial. Então, o coach, ou uma intermediação séria de instituições do lado da universidade, poderiam dar segurança para que essas conversas acontecessem de forma mais fluida, menos medrosa. Ideia muito forte, né? Ricardo, já aproveitando, quando se investe em startups associadas a universidades, quão importante é o estágio de maturação da tecnologia ou da solução em saúde? Acho que a gente discutiu um pouco aqui, né? Você e o professor Carlos já comentou a respeito. Você espera que a tecnologia já esteja pronta para o mercado ou está disposto a investir em fases mais precoces? Normalmente ela não está. Ela não tem a visão de market fit. Ela tem a visão da tecnologia e do perfeccionismo dela própria. Então, maturidade da tecnologia em si é muito importante, mas a maturidade ou a abertura para fazer as modificações de market fit são fundamentais. Professor.
Achei que o professor quer comentar, professor? Parece Não, que... não. Não. Então, professor, sobre a escalabilidade da inovação. Escalabilidade. Como garantir que uma inovação em saúde, desenvolvida no ambiente acadêmico, possa ser escalada de forma eficiente quando comercializada por uma startup? Existem exemplos de sucesso na UFMG que o senhor possa compartilhar com a gente? Olha, sim, existem, né? Olha, antes da escalabilidade, a tecnologia tem que ser validada, ou seja, funciona mesmo, né? É isso que eu falei agora há pouco em relação à reprodutibilidade dos resultados, né? Não é barato fazer pesquisa, né? Então, por exemplo, todos os equipamentos têm que estar calibrados, né? O laboratório calibrar todos os equipamentos, além do o valor é alto, porque você só pode calibrar o equipamento, só pode não, né? Você deve calibrar equipamentos com uma empresa que esteja credenciada junto ao Inmetro, certificada, perdão, junto ao Inmetro, né? Então, o processo é caro. Eu já fiz isso no meu laboratório algumas vezes, e muitas das empresas que têm em Belo Horizonte não só conseguem certificar alguns equipamentos mais pesados, tem que trazer alguém de São Paulo para cá. Então, o processo vai ficando mais caro, né? Então, nós temos que ter toda a rastreabilidade. Então, quando eu vou comprar, por exemplo, um determinado reagente, eu tenho que comprar um de boa qualidade, né? Hoje, só para você ter uma ideia, as duas maiores demandas da indústria farmacêutica no mundo, né, e no Brasil, claro, são fornecimento de insumos, né? A gente viu na pandemia aí que o Butantan queria fazer o Coronavac, ficava dependendo da China, né? A gente não consegue fazer isso. E outro, os métodos alternativos ao uso de animais, né? Que é justamente a minha área de trabalho, né? A FDA, desde dezembro do ano passado, não exige mais teste de novos medicamentos, né? Teste em animais para novos medicamentos. Somente testes in vitro nós fazemos. Então, nós temos que ter toda essa rastreabilidade. Então, muitas vezes, por exemplo, quando o pessoas vão lá em fármacos, por exemplo, está lá na química, está sintetizando um produto, né, uma molécula, perdão, está sintetizando uma molécula, aí quer fazer alguns testes de segurança. Eu falo, olha, eu quero 2 gramas. 2 gramas para ele, assim, tem que ter quase uma fábrica, né? Ele não consegue realmente sintetizar mais isso. E muitas vezes, quando chega na indústria farmacêutica, a própria indústria vê dificuldade em sintetizar aquele produto. Da mesma forma, por exemplo, quando trabalha com produto natural, né, que os princípios ativos variam muito, se aquela planta foi colhida na sombra, no sol, ou no norte, ou no sul. Então, você tem que ter realmente um perfil fitoquímico muito interessante ali, muito bom, muito bem feito, aliás, né, para realmente saber o que você tem ali de estabilidade. Estabilidade, né, concentração de princípio ativo. Então, tem que ter toda uma parte de controle antes de você realmente começar a estar fazendo esse trabalho, né? Então, são coisas assim, são detalhes muito importantes. E se você imagina que um aluno ele entra no mestrado, ele só tem 2 anos para fazer isso, né? Ele não tem tempo para fazer pesquisa, porque a pesquisa é muito mais longa do que isso, né? O processo é muito mais longo, né? Então, realmente, para você tornar alguma coisa escalonável, que é o que tem que ser feito, né? Como o Ricardo comentou, né? A gente tem que ter realmente um conhecimento prévio em relação a isso, tá? Bom, aqui na UFMG nós temos alguns casos aqui. O professor Álvaro Eiras, por exemplo, ele é um ilustre, né? Exemplo aqui, que já fez algumas transferências tecnológicas, né? Nós temos, por exemplo, a Lechtec também, que é uma vacina recombinante contra leishmania canina, né, que foi... Aquela insulina da Biominas, que virou a insulina da empresa do Guilherme Emerich, também veio da FMG. Veio do ICB do professor... fugiu o nome aqui agora, tem o nome... Vou até pedir desculpas aqui, porque tem até o prêmio, o nome dele, né? Eu sou péssimo, então nem... Do Maris Guia, né? Então, foi esse exemplo que nós tivemos, tá? Nós temos também, por exemplo... Eu sou da ciência da computação. O Ziviani. Exato. O Ziviani já fez, acho que, 4 empresas, né? Nós temos... Tem muita gente. A UFMG é um ninho de gente inteligente. Nós temos também a alopécia, né? Um produto para alopécia do professor Robson Santos, que é um dos fundadores aqui do mestrado profissional, inclusive. É verdade.
Mais recentemente, a INIB, né, do professor Luiz Carlos da Química, né, que tem a Nanonib, que está no BHTech, né? Então, assim, são exemplos de sucesso que nós temos, né? Mas o professor, a vida não é fácil, então você tem que ficar tanto na pesquisa quanto na inovação. Você tem que produzir o artigo, tem que publicar o artigo e tem que desenvolver a inovação, né? Mas, assim, normalmente se consegue quando o professor ele já está numa situação mais estável na universidade, com um grupo formado, onde ele tem pessoal para ir, tem que ter contingente, né? Porque mão de obra para pesquisa é mestrando e doutorando, né? E nós temos que ter também, então, esses mestrandos e doutorandos com vocação para isso também, né? Hoje eu vejo muito essa vocação dentro da UFMG, né? Muita gente com vontade realmente de fazer esse trabalho, professores, alunos, né, principalmente de pós-graduação, que já estão um pouco mais avançados. Esse exemplo aqui, né, do PPG-IT, do mestrado profissional, né, são dois exemplos fantásticos que nós temos, aliás, aqui, né? Começou lá atrás com o professor Robson Santos, professor Rubem, professor Frezar, né, professor Mauro Teixeira também. Então, assim, nós temos muita gente que tem vontade de fazer isso. Agora, as amarras são enormes, como nós falamos, são as amarras da CAPES, que tem que publicar, são amarras jurídicas, né? Mas que nós conseguimos fazer, nós realmente conseguimos, né? Nós temos esse processo onde nós conseguimos avançar bastante. Eu acho que a UFMG tem um destaque nacional, nem sei se todo mundo sabe da importância dela no cenário nacional, por causa do NESCOM, por causa da Fundepar. O NESCOM representa o corpo técnico e o intelecto do Ministério da Saúde há 20 anos. O Ministério da Saúde baseia-se no núcleo de saúde da família e no núcleo de pensamento do NESCOM há 20 anos, ou mais. Então, a UFMG realmente ela emitiu seus pseudópodos para além do muro universitário e tem uma representatividade no Brasil muito diferente, muito especial. Né? Então, só pulando um pouquinho, recentemente, agora em agosto, foi criada a CATEM. A CATEM é a Câmara Técnica de Medicamentos, né, da Anvisa, e são 10 membros e 2 professores da UFMG, eu e o Mauro Teixeira. Né? A única instituição que tem 2 professores. A universidade é feita dentro da UFMG. A saúde. A gente teve a felicidade de criar grandes nomes, né? Desde o mais recente agora foi o professor Eugênio Vilaça, da Universidade de Montes Claros, e vários grandes pensadores e fazedores pela saúde pública brasileira que vieram de origem do FMG. Tive a grata satisfação de conhecer, ao trabalhar com alguns deles, e outros só ler e admirá-los. Nós temos também, Camilo, o CT Vacinas aqui. Sim. Vacinas, que realmente é um papel importante cresceu bastante durante a pandemia, né? Tem o CT Nano também. Então, são exemplos também, realmente, da UFMG. Fantásticos. Fantásticos. Sem dúvida. E para vocês agora, já estamos quase 1 hora já de projeto. Vamos fechando. Quais desafios para continuar inovando na área da saúde? E que tipo de recursos são necessários e de que forma podemos fortalecer o ecossistema de inovação na saúde em BH? Vou pedir para o Dr. Ricardo começar e o Dr. Carlos finaliza. Coragem. Coragem? O principal desafio é coragem. O principal desafio é baixar a ansiedade da galera que está entrando para que eles tenham menos ansiedade de performance e de aquisição de objetos financeiros de curto prazo, porque pesquisa e coisas sérias serão maiores do que o tempo da bolsa. Perfeito. E que nós todos juntos, eu sou mercado, embora eu seja do mundo acadêmico, dei aula a vida inteira, dou aula até hoje, seguir o caminho do mestrado, essas coisas todas, doutorado, mas que o governo ou as instituições, ou mesmo que seja interinstitucional só,
para a gente esquecer do papel do governo e poder também sobrepô-lo, tenhamos a humildade de rever as nossas relações para que a gente possa se apoiar mutuamente com outro destino. Professor. Então, Professor. olha, eu acho que realmente nós temos que ter desamarrar essas amarras que eu comentei agora, né? Tem que ter reconhecimento da universidade, né? Que tudo, como eu falei também, que o empreendedorismo, a inovação, como critérios para promoção, né, do professor, né, que vai subir na carreira para associado, né, de adjunto associado, titular, né? E o professor tem que realmente manter o foco, né, nessa questão e trabalhar essa questão do artigo, ver o artigo como meio e não como fim, né? Eu acho que esse é o processo que está. Então, esse reconhecimento da produtividade, o que eu vejo que é o maior gargalo que nós temos, né? Porque você tem que ficar um olho no peixe e outro no gato, né? Senão, e realmente isso dificulta muito, tá? Existe uma preocupação, eu lembro que quando foi lançada a lei da inovação, teve uma discussão na engenharia e tinham muitos professores preocupados com as 8 horas semanais, né? Porque a UFV permite, né, 8 horas semanais, ou seja, um dia por semana, o professor possa se dedicar a uma outra atividade que não a universidade, né? Falei, olha, sinceramente, alguém aqui acha que pode fazer pesquisa com 8 horas por semana? Não faz. Então, uma inovação, uma startup, muito menos, né? Então, nós temos que fazer desamarrar algumas situações para a gente poder avançar. Eu acho que é basicamente isso. Que ótimo poder escutar um pouco de vocês, viu? Compartilhar. Eu estou aqui agora, estou no hospital ainda, né? Não saí do meu local de trabalho, e como doutoranda e como, né, funcionária de uma empresa, eu estou vivendo essas dualidades, né? Então, quero produzir, né? Quero escrever, e ao mesmo tempo a gente sente todas as barreiras, né, que o sistema hoje ele nos impõe. Mas formar, né, ambientes colaborativos, trazer, né, as empresas, a universidade para estar perto, é o que a gente mais preza hoje em dia, tá? Aqui dentro da nossa fundação. E com a parceria, né, excelente que nós temos também com a UFMG. Então, né, agora eu queria passar para as perguntas. A gente tem alguns comentários para você, viu, doutor Ricardo? Sebastião Mesquita, né, ele colocou que foi muito bom convergir, um parceiro de empreendedorismo, negócio com o doutor Ricardo Cabral, junto com o programa de inovação tecnológica da UFMG, qual sou mestrando. Ele fala que a empresa dele, né, que ele é sócio, é parceira, né? Há muitos anos. Isso. Uma empresa do grupo, né? RSC. Ele já nos apoiou no passado. A Jeane comentou que precisamos trazer o Dr. Ricardo Cabral para a mentoria do programa, e o Giovanni, que momento único para o programa, muito rico. Parabéns, professor Carlos e Dr. Ricardo. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade de vocês. Esse tempo, né, que foi para a gente, foi bem rápido, né? Eu nem senti passando 1 hora e de tanto aprendizado. Reforçar que, caso haja alguma pergunta, né, que não tenha sido respondida, e se tiver mais outras dúvidas de quem está, né, nos escutando agora, para poder encaminhar para o nosso e-mail, né, o e-mail do ppgit@ufmg.br. Ok? Muito obrigado, Camila, professor. Muito obrigado pela oportunidade de ouvi-lo. Camila, muito obrigado. Ricardo, foi um prazer conhecê-lo. Esperamos uma próxima oportunidade estarmos juntos. Vamos bater papo. Obrigada a vocês. Um abraço, viu? Boa noite. Boa noite.